O Multi-User Editor é um plugin que foi criado para a Unreal Engine com o objetivo de ser o core da Virtual Production Pipeline, que tem o objetivo de trazer a engine para dentro da produção de filmes e televisão. Ok, mas o que é a Unreal Engine? E o que é Virtual Production? Para falar do Multi-User Editor, precisamos primeiro falar da Unreal Engine e sua história. A Unreal Engine foi criada pela Epic Games, empresa fundada em 1991 por Tim Sweeney, que em 1998 lançaram um produto que seria o divisor de águas para a empresa, que é a própria Unreal Engine. Decidiram fazer uma game engine que não funcionaria apenas para um jogo, mas serviria para a produção de uma grande variedade de jogos. A engine podia ser licenciada para outras empresas produzirem seus próprios jogos com ela. A engine foi um grande sucesso, sendo usada em diversos hits durante sua história, como por exemplo Gears of War e BioShock Infinite. A engine foi crescendo a cada versão, se tornando a maior e mais usada game engine no mundo inteiro. Em 2020, chegou a valer 18 bilhões de dólares. Em 2018, com o lançamento das placas de RTX pela Nvidia e a possibilidade de Real-Time Ray Tracing pela primeira vez, vimos Real-Time e Offline Rendering cada vez mais parecidos. Finalmente, tínhamos a possibilidade de utilizar Real-Time CGI em televisão e cinema. Surgiu com isso uma nova pipeline e uma nova ideia revolucionária de fazer filmes, chamada Virtual Production. Virtual Production é um método emergente em que softwares são usados para combinar gravação ao vivo com computação gráfica, permitindo que diretor e contribuidores possam dar feedback e fazer mudanças enquanto o elenco está trabalhando no set. Na frente de tudo isso, estava a Epic Games com a Unreal Engine, oferecendo os melhores gráficos do mercado e tecnologia de ponta que tornaram Virtual Production possível. O vídeo que está sendo transmitido no fundo é um bom exemplo de como a Unreal Engine pode ser usada para Virtual Production. Que para que isso seja possível, a gente precisa de vários computadores, vários usuários ao mesmo tempo, logados no mesmo mundo virtual, como mostra nessa imagem, no centro que o multi-user está conectando todos os computadores no mesmo mundo virtual. Vou explicar um pouco o que cada computador está fazendo. Na direita nós temos o VR Scout, e esses VR Scout eles são pessoas conectadas à realidade virtual, e nesse caso elas estão movendo alguns objetos, fazendo algumas medições, mas nós podemos ter N número de pessoas conectadas aí fazendo muitos tipos de funções diferentes. Voltando aqui para a imagem, no meio, o computador primário. O computador primário é onde o operador de palco está. Ele vai estar fazendo as principais mudanças de iluminação, de cenário e etc. No meio centralizado, esse computador nome Comp é o computador responsável pela composição. E na esquerda, no inferior, esses três computadores são os computadores que estão renderizando a imagem e colocando nas telas LED. Os três computadores estão em uma relação master-servo. O primeiro computador ele é o mestre, ele basicamente diz o que os outros dois vão fazer. Então só esse primeiro computador precisa estar conectado no multi-user. O track é um computador responsável por achar o foco da câmera, mas ele não está ligado no multi-user, ele está transmitindo a informação para outro programa chamado Live Link. E como não há um foco, não vou chegar no fundo como ele funciona, então nós temos 5 computadores ligados no multi-user para que essa cena seja possível. Tem um computador primário, composição, 2 VR e um computador para fazer a renderização. Esse tipo de setup já foi usado para produzir filmes como Rei Leão, por exemplo, uma série Mandalorian. Apesar de ter sido criado para Virtual Production, o multi-user também achou espaço para desenvolvimento de jogos e para educação. No caso, alguns professores relatam que ensinar os alunos enquanto todos juntos no mesmo mundo virtual é mais efetivo e mais divertido. Então, como ele funciona? O Multi-User Plugin funciona de maneira muito parecida com o server de um game multiplayer, em que a função primária do server é manter todos os clientes sincronizados.
O protocolo utilizado é o UDP, porém ele é envelopado por uma classe chamada Message Bus, que é diretamente responsável por toda a comunicação feita pela Unreal Engine, desde comunicação no mesmo processo, até comunicação entre processos e até comunicação na rede, né? A ideia do Message Bus é que o comunicador não se preocupe em como a mensagem está sendo enviada, de forma que não interessa se a mensagem está sendo enviada entre processos ou na rede, entre computadores. Para quem está enviando a mensagem, é simplesmente a mesma coisa. O Message Bus usa dois padrões para enviar mensagem. O primeiro é o Request Reply e o segundo é o Publish Subscribe. O Request Reply, ele manda uma mensagem e espera uma resposta. Vocês podem ver na imagem. Porém, na Unreal Engine, eles fizeram isso um pouco diferente. A ideia é que o receptor pode ou não responder. E o que determina isso é o tipo de evento. Já no Publish Subscriber, todo mundo que está interessado pela informação se inscreve. E quando a mensagem é enviada uma cópia para todos os inscritos. Para o modelo de compressão, existe a necessidade de usar um modelo de compressão sem perdas. Porque pela própria natureza do software, os vários usuários têm que estar perfeitamente sincronizados. Não pode ter nenhuma diferença de um asset em uma máquina com um asset em outra máquina. Todas as mensagens enviadas pelo multi-user são comprimidas usando o formato zlib, com level padrão. Zlib é uma forma de compressão sem perdas, que é uma abstração do algoritmo de Flate. Ele é muito conveniente, pois o código é completamente aberto e gratuito. E também não ocupa muita memória. O algoritmo é uma combinação do LZSS e Huffman Coding, também conhecido como algoritmo da ganância. O LZSS é uma variante do L277 que funciona assim. O algoritmo divide a string de dados em dois. Uma sendo o lookahead e a outra o search buffer. O search buffer contém todos os símbolos que já vimos e já foram processados, enquanto o lookahead buffer contém símbolos que ainda não vimos e ainda estão esperando para ser processados. O codificador vai ler os símbolos no lookahead e procurar o mesmo símbolo no search buffer. Caso o símbolo seja encontrado, vai ler mais símbolos no lookahead e repetir o processo até encontrar a maior combinação possível, que foi possível encontrar um correspondente no search buffer. O algoritmo vai retornar o offset até o valor igual ao encontrado, vai retornar a distância do tamanho dele e também vai retornar o próximo token. Depois disso, o lookahead desliza para a direita e continua o processo até acabar a string. O processo de decodificação é muito mais simples e muito mais rápido que o processo de codificação. O processo de codificação necessita várias visitas ao dicionário, enquanto o de decodificação necessita apenas de uma. E apenas com o offset e o tamanho é possível copiar o número específico simples presente sem nenhuma necessidade de pesquisa, diminuindo assim a complexidade e o tempo de execução do algoritmo. O Huffman Coding é um algoritmo muito simples, em que o código dá tokens de tamanhos diferentes para caracteres mais frequentes recebem tokens menores, enquanto caracteres menos frequentes recebem tokens maiores. A Unreal Engine também possui diversos outros codecs em outras partes do software. Porém, esses codecs não são utilizados no Multi-User Editor. Uma grande parte deles não poderia ser usado por dados durante a compressão. Porém, existe uma parte dos algoritmos que, ao meu ver, seria benéfico trabalhando junto com o zlib, tornando o processo mais eficiente e mais leve. A Unreal Engine possui diversos outros processos de codificação disponível na engine e em outras partes do software. O número provavelmente deve chegar em algumas dezenas.
Eles não só têm métodos de compressão para diversos tipos de coisas diferentes, como tem várias opções para cada um. Seja para os mais tradicionais, imagem, vídeo e áudio, ou para coisas mais específicas, para um engine, como por exemplo método de compressão para geometria 3D ou para animação e etc. Alguns são algoritmos para compressão de animação e de geometrias 3D se encaixariam muito bem no pipeline. Além disso, a versão atual do ZLib utilizada, ela não está otimizada para hardwares mais modernos. Uma implementação mais recente, chamada libdisplay, demonstrou isso. A ideia era ter exatamente o mesmo algoritmo, porém utilizando algumas técnicas de otimizações que hardwares mais modernos permitem. Os resultados são impressionantes. O algoritmo é muito mais veloz do que o ZLib antigo. Benchmark muito bom para demonstrar isso foi um benchmark criado por Przemysław Skibinski. Eu espero que se pronuncie o nome dele assim. Tá aí na tela o nome dele. Como podemos ver, o libdeflate tem resultados muito melhores para a maioria dos casos. Mesmo que esteja usando o mesmo algoritmo, as otimizações permitiu que libdeflate fosse muito mais rápido que o ZLib, chegando até o dobro em algumas situações. Outra coisa que podemos perceber é que quando com o aumento do rate ou com o aumento do level, a distância entre os dois modelos diminui. Apesar de ser uma ferramenta que já está sendo utilizada no mercado, ela ainda está em fase beta e ainda é muito nova, possuindo vários problemas de otimizações e várias coisas que poderiam ser melhoradas na sua interface e na facilidade de usar ela. Atualmente, para você acessar, para utilizar a ferramenta, atualmente você tem que fazer uma série de processos que são chatos e cansativos, como colocar seu IP, o IP dos usuários que você vai usar junto, e esse tipo de processo é muito chato. Também se cria uma grande expectativa com o futuro do projeto, porque se estão no início ainda com a tecnologia tão crua e com os estudos ainda aprendendo como usá-la da melhor forma possível, já temos grandes exemplos de grandes filmes e grandes séries de TV utilizando o produto. Imagina depois, quando o produto já for mais robusto, quando as ideias e o pipeline já esteja mais preparado e mais robusto também pelo lado das empresas. Eu acho que o futuro do cinema está em Virtual Production. De forma geral, a ferramenta é incrível e está revolucionando a maneira de fazer filmes. E é isso, pessoal. Termino por aqui com esse vídeo de fundo que mostra a ferramenta sendo usada por diversos estúdios ao redor do mundo. Podemos ver Inglaterra, Alemanha e muitos outros países. Muito obrigado.